Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IagroCast, o podcast que nós criamos aí para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio. E hoje, uma pessoa relevante que não necessariamente está inserida dentro do agronegócio, uma das coisas que ela faz hoje está envolvida em todos os setores da economia. E por conta disso, a gente resolveu trazer ela para bater um papo, que é a Tati Poroger. Ela é graduada em Administração de Empresas pela Pace University de Nova York, trabalhou na Câmara Americana de Comércio, a ANCAM, no mercado financeiro pelo Citibank também em Nova York, em gestão educacional pela Kaplan e no marketing digital, onde atua até hoje, né? E também ativista política e colaboradora do ranking dos políticos, né? Como ela falou para mim ali na conversa, é bem eclética a formação dela, muito interessante. E antes de passar a palavra para você, Tati, agradecer a tua presença aqui. Como eu falei ali no começo, um tema que não é assim, tipo, a gente não vai debater agronegócio, mas é um tema super relevante, até pelo momento que a gente está aqui, que é debater políticas de uma forma inteligente, né? Não ficar aí na guerrinha do A e do B, que você sabe bem. E seguinte, tipo, faça vamos dizer assim, uma apresentação melhor do que eu, né, falando de fato aí quem que é a Tati e esse trabalho com o ranking dos políticos, né, como isso tudo começou, como que a Tati se inseriu dentro desse contexto e como que foi assim, essa trajetória da Tati de começar aí no ativismo político até os dias atuais. Seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, Jefferson. Obrigada pela apresentação aí. Eu aceitei o convite com a condição, só que você não vai fazer muita pergunta cabeluda aí sobre o agro, porque senão eu vou passar vergonha aqui. Mas na política eu vou poder tentar dar minha contribuição aqui. Bom, eu comecei, acho que me inserir mais fortemente na política naquele momento quando a gente chegou ao limite do aceitável da era do PT, né? Dos desmandos, da corrupção, dos abusos. E eu moro em São Paulo, capital, e aqui, assim, claro que em todo o Brasil, mas aqui teve uma efervescência muito grande, uma presença muito grande de pessoas na rua. Então eu comecei a levar pessoas e eu estava em praticamente todas as manifestações e momentos e subindo em caminhão e pedindo pelo impeachment, e daí, assim, eu não consegui largar mais aquilo não me largou, né? Então eu fui procurando me aproximar de partidos que eu me identificava, e até que eu descobri o Ranking dos Políticos, que é uma organização que não é partidária, mas que é uma ferramenta muito importante para as pessoas conseguirem distinguir bons parlamentares e maus parlamentares. Você quer que eu explique já um pouquinho da origem, como começou? Eu quero sim, fica à vontade. Você forma a linha de raciocínio aí, como você achar que fica melhor para você. Beleza. O ranking, ele veio uma iniciativa que partiu de dois empresários, que são da Multilaser, e eles começaram, assim, a observar, né, que o Estado brasileiro é um Estado psicopata. Primeiro que a gente já vê isso todos os dias, mas eles abriram uma fábrica em Minas Gerais e na semana seguinte a fábrica foi assaltada, os bandidos saíram com carretas levando praticamente toda a mercadoria e o investimento que eles tinham colocado, né, naquilo, a empresa ficou numa situação difícil e além do Estado falhar como polícia, falhar em recuperar a mercadoria, tudo isso, os fiscais foram lá cobrar o imposto de saída dos produtos, o ICMS. Mas eu fui roubado, como é que eu vou pagar o imposto sobre isso? Multaram. E eles falaram, gente, a gente vive num manicômio, né, esse país. E a gente sofre muito como empresário, mas quem paga a maior conta de todas
é principalmente a população mais pobre, porque isso tudo acaba indo para custo, né? O chamado custo Brasil, toda essa insegurança física, insegurança jurídica. E onde está o gargalo de tudo isso? As pessoas falam muito de eleição presidencial e briga, né? Aquela briga de família, briga em WhatsApp, briga dos amigos. Vai votar no Lula, no Bolsonaro, no Terceira Via, eu não sei que nem tem mais, mas quando havia uma esperança, né? Uhum. Mas o gargalo está mesmo no Congresso Nacional. Aquilo ali são aqueles 513 deputados e 81 senadores que vão definir para onde vai o Brasil. E as pessoas não olham para isso, não sabem nem... Eu fui outro dia fazer entrevista aqui no metrô de São Paulo, pelo Ranking dos Políticos, eu sou repórter também, então eu fui conversar com as pessoas, fazer perguntas, as pessoas não sabem o que faz um deputado, não se lembram em quem votaram, praticamente ninguém lembra em quem votou para o deputado. Assim. Sim. E como é que vai cobrar, né? Como é que vai depois acompanhar, saber se o cara merece o voto de novo, não merece? Então, a gente viu que o gargalo realmente está no Congresso Nacional. Eles têm muito poder. E o dia que a gente se der conta do quão importante é o Congresso e começar a valorizar, a gente vai conseguir melhorar muito. E aí o ranking veio justamente como uma plataforma. Você fala, legal, Tati, eu gostei, né, o que você está falando, concordo, mas como é que a gente vai saber? As pessoas não sabem mesmo. Você vai olhar... propaganda eleitoral, aparece um monte de gente lá, vote em mim pela saúde, outro pela educação, pela paz mundial, cada um fala uma coisa, mas você não sabe de fato quem merece o voto e quem não merece. E o ranking, ele faz esse trabalho de separar o joio do trigo, porque é uma forma muito clara e objetiva de você saber quem é bom e quem não é, quem está trabalhando direito e quem não está. Então, presença nas sessões, por exemplo, o cara que não aparece nas sessões já perde um monte de ponto. Gastos parlamentares, você consegue fazer um ótimo trabalho sendo razoavelmente econômico, né? Você não precisa torrar toda a verba que tem, verba de gabinete, cota parlamentar, tudo aquilo. Você consegue ser mais econômico, mais enxuto, não precisa contratar todos os assessores a qual você tem direito, aos 25. Tem muito parlamentar excelente, que faz com 10 assessores um trabalho melhor que os outros que tem um monte. E, claro, processos na justiça, né? A gente acompanha tudo isso, perde ponto quem tem condenação e tal. E o principal de tudo, que é como eles votam. Então, como que está votando o deputado? E a gente tem ali pontuação positiva para quem vota bem e negativa para quem vota mal. Então, por exemplo, um exemplo... Pode ir. Deixa eu te cortar aqui, Tati. Isso daí é interessante. Tipo, não sei se você explicar, eu acabei te cortando, mas é o seguinte. Como que é escolhido o que é importante e o que não é importante ali para votação? Então, a votação que eu digo assim, a pontuação que esse político vai receber por parte do ranking dos políticos. Sim, é uma ótima pergunta, Jefferson, assim, a gente recebe bastante. Tem um mecanismo muito claro de como isso funciona. O ranking tem um conselho de leis, então, com pessoas com formação bem diversa, tem economista, tem advogado, tem professor, tem médico, mas pessoas que têm uma base diferente, mas alguns valores em comum. E esse conselho, de mais ou menos umas 35 pessoas, avalia as leis que são propostas no Congresso e se elas vão ser votadas. Às vezes é uma coisa que não entra dentro das nossas bandeiras, porque o ranking ele tem 3 bandeiras: antidesperdício, antiprivilégio e anticorrupção. Se é uma coisa que não se enquadra em nada disso, às vezes é uma pauta muito cultural, uma coisa que não se enquadra aí, a gente não vai pontuar. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Aumento do fundo eleitoral. Não sei se você sabe, o fundão eleitoral foi aumentado para quase 5 bilhões de reais. É um escárnio, é um absurdo. Um país, numa situação como essa, né, com pandemia, com crise, né, todos os problemas que a gente passou, guerra, ter esse dinheiro todo destinado para fundo eleitoral. Então, essa lei foi para o Conselho, falou, conselheiros, vamos votar essa lei? Sim, por unanimidade, todos acharam importante, né, essa lei valer pontos, e aí eles determinam a pontuação que vai de 5 a 30 pontos. Então, quando é uma coisa muito importante, muito grave, por exemplo, a reforma tributária, da Previdência, foi uma reforma muito importante, que reduz privilégios, reduz desperdício, deixa a máquina mais eficiente, além de absolutamente necessária. Então, valeu 30 pontos.
Então, as leis são pontuadas e isso vai mexendo, né, na pontuação. E é um ranking mesmo, e ele vai se mexendo. Então, você, quando tem o seu deputado lá que você votou, se você, né, lembrar o nome dele, você pode ir lá vendo toda semana e vai cobrar. Falou, fulano, caiu 10 pontos no ranking dos políticos, o que está acontecendo, né? Então, vai lá olhar o que ele está fazendo. É uma ferramenta de acompanhamento mesmo. Otávio, é o seguinte, né? A gente tava conversando também aqui no aplicativo e eu vi até que você fez esse vídeo, eu assisti lá, se entrevistando as pessoas, e você perguntava lá o que faz o deputado, quase ninguém sabia, e isso, você está inserido nesse contexto, você sabe muito melhor que eu, é a dúvida de muita gente, né? Porque, igual você falou no começo, todo mundo fica aí nessa briga aí por conta do presidente, só que vota em qualquer um lá, o deputado que o tio falou, vota nesse número aqui, vai, senador, seja lá o que for, e a galera vai, não tem menor noção. Pra gente contextualizar, isso é um pouco didático, assim, né? O que é a diferença do dia a dia, tipo assim, as incumbências desses cargos, um presidente, um deputado federal e um senador, por exemplo? Tá, eu vou chegar nisso, mas eu vou dar um passinho atrás num ponto que eu acho que é bem importante as pessoas entenderem. A gente segue o modelo, né, americano de república, né, que é a repartição dos 3 poderes, é um sistema de pesos e contrapesos, ou seja, uma instituição ela equilibra a outra de forma que não haja assim uma ditadura, igual existia na época dos monarcas, né, na Europa, um rei que mandava em tudo, então um absolutismo. Então é um sistema muito valioso. A gente demorou, né, séculos, milênios para atingir um sistema que fala, pô, isso aqui é muito valioso. Existe a história até que conta que o Benjamin Franklin, quando ele saiu lá do Congresso americano, né, fizeram a Constituição Federal, uma mulher perguntou, então ele era um dos fundadores na República Americana, ele falou assim, a mulher perguntou, qual que vai ser o sistema, né? É monarquia ou é uma república? E ele respondeu, a republic, man, if you can keep it. Significa, uma república, senhora, se vocês conseguirem mantê-la. E porque não é fácil manter uma república. A gente fala, os americanos conseguiram, né? Não teve nenhuma ruptura, eles são muito bons nisso. Mas a gente teve várias, né? No século passado teve Getúlio Vargas, os militares, ditaduras. Então a gente não está indo muito bem em conseguir manter a nossa república aqui, mas precisamos sempre buscar equilibrar, valorizar as instituições. Então, conhecendo que a gente tem o executivo, legislativo e judiciário, a gente pode querer trocar os integrantes, né, de cada uma dessas instituições, mas nunca fechá-las. Então, a gente não pode nunca apoiar, fecha o STF, fecha o Congresso, porque hoje é um cara que pode ser um presidente que você gosta, amanhã vai ser talvez você não gosta. E, gostando ou não, ele não pode ter poder ilimitado. É muito perigoso, isso sempre dá ruim. Toda a história mostrou que isso acaba dando ruim. Então, a gente tem que respeitar muito essas instituições e buscar sempre, através das vias legais, trocar as pessoas quando elas não estão exercendo o seu papel corretamente. Agora, indo mais para a sua pergunta, né? O presidente da República é o representante máximo do Poder Executivo. Cabe a ele executar as leis que são votadas dentro do Congresso Nacional e também governar, né? Ele faz isso através dos seus ministérios. E é importante, a gente está em véspera de eleição, é importante sempre pontuar que a escolha desse time de ministros é muito importante. Quando você pensa num técnico de futebol, você não quer o cara escolhendo os comparsas que vão no churrascão com ele de domingo. Esse aqui é meu amigo, esse é gente boa, esse é amigo do meu sogro. Não é assim que você escolhe. Você quer um técnico que vai escolher os melhores jogadores com técnica para aquela posição que ele vai exercer. E num presidente, isso é muito importante. Então, quem está aí considerando os candidatos, né, ver quem que eles vão colocar, ou no caso de pessoas que já foram presidente, quem eles colocaram, escolheram de forma técnica ou escolheram de forma política, né? Isso é super importante. E também uma questão que muita gente não presta atenção, mas o número de ministérios. Se você pega um presidente, um CEO de uma empresa, o que você acha razoável, Jefferson, assim, em termos de quantos você acha que um CEO pode ter de subordinados para ser um bom presidente ali?
Quando a gente fala assim friamente, né, vai ter lá um diretor comercial, um diretor financeiro administrativo, um de logística, operações e daqui a pouco um de marketing, 4, 5 Sim, no máximo aí, né? 5, né? 5, É, 6, ali 7, o senhor já começa a reclamar. Pô, 7 diretores para você ser seus subordinados diretos, é complicado governar. Pensa que a gente já teve uma presidente com 39 subordinados diretos. Na época da Dilma Rousseff, eram 39 ministérios. Que tipo de ser humano consegue administrar um país assim? sim, É completamente inviável, além do custo absurdo que isso gera cada ministério que vai ser cabidão, né? Esse aqui sim, pro deputado lá do Maranhão, esse aqui para agradar o fulano, vai criando um ministério. E não dá para gerenciar, né, uma equipe desse tamanho. Então, a gente defende, ainda para dar um pouquinho a mais, algo entre 12 a 15 ministérios no máximo. No máximo. Vamos ver se algum dia a gente vai chegar a isso. A gente tinha com a Dilma 39, depois para o Temer, acho que foi para 28, com o Bolsonaro, se não me engano, 22, depois ele incluiu mais um ou dois ali, deu uma cambaleada, mas a gente tem que cobrar que isso diminua, né, para ficar mais eficiente e tal. E agora vamos ao parte do legislativo, né? Você quer fazer alguma pergunta, alguma outra? Não, pode seguir. Então vamos lá. A parte do legislativo, né, tem eu vou falar de legislativo a nível federal, tá? Que é a Câmara dos Deputados, que aí cada instância tem também, os estados têm o seu legislativo, os municípios também, mas em instância federal a gente está falando do Congresso Nacional, que é a união do Senado Federal e a Câmara dos Deputados. São 513 deputados e 81 senadores. Eles fazem as leis, eles podem também revogar as leis, e eles têm o dever de fiscalizar o poder executivo. Então, eles podem, por exemplo, abrir um processo de impeachment, que foi o que aconteceu com a Dilma. Então, eles têm essas atribuições. E aí, se quiser saber mais alguma coisa sobre a pauta de leis, esse tipo de coisa, pode perguntar. Tati, é o seguinte, né? Você me corrija se eu estiver falando besteira aí. Na última eleição, né? Saiu muita informação do tipo, a Câmara teve 52% de renovação em relação à última eleição, trocou 52%, tal. Só que me parece que desses 52% dessa turma que entrou, apenas 8% foram de voto da pessoa mesmo. Tipo assim, eu fui lá e votei no fulano e esse cara entrou. O restante foi o famoso legenda que trouxe para dentro aí. E isso, do ponto de vista do teu entendimento, isso faz algum sentido? É bom, não é? Qual que é a lógica disso aí? Eu fico feliz que você tenha tocado nesse ponto, porque é uma questão fundamental, inclusive vai sair um vídeo justamente sobre isso, sobre o sistema proporcional de votos, que eu vou adiantar um pouquinho para você aqui, porque é um ponto muito, muito importante as pessoas entenderem. Existem 2 sistemas de voto, que é o majoritário, que serve para presidente, governador, prefeitos e também senador. Então, senador, todos esses cargos, é maioria dos votos. Então, se você teve maioria, você entra e acabou. O sistema proporcional, ele segue um sistema, uma lógica diferente. Porque antes de você votar no candidato, você está escolhendo um partido, uma legenda. E aí acaba acontecendo isso que você falou. Foram 27, na verdade, deputados que foram eleitos com os votos próprios, que corresponde a 5%. Então, 5% apenas dos deputados se elegeram com voto próprio. O resto tudo foram pela legenda. Porque o sistema é assim, você escolhe, você está votando no candidato Zezinho, né? O número dele é 2030. Quando você vota no 2030, o 20 seria o partido dele. Então, o partido tem que ter um número X de votos para conquistar cadeiras. Eu vou dar exemplo de São Paulo, porque eu tenho os números aqui na cabeça, não sei como é que são os números do Tocantins, mas em São Paulo, o partido precisa de 300 mil votos para uma cadeira. São Paulo tem 70 cadeiras na Câmara. Então, a cada 300 mil votos, o partido consegue uma cadeira. Se ele tiver 1,5 milhão de votos, ele vai conseguir 5 cadeiras. E aí ele vai preenchendo essas cadeiras com base em quem teve mais votos. Entendi. E aí vai preencher. Existe um mínimo, que é o coeficiente individual. Antes não existia. Então, se a pessoa tivesse 3 votos, ela conseguia entrar
mesmo sem ter expressividade nenhuma. Hoje em dia tem um mínimo, ele tem que fazer 10% do coeficiente da legenda. Mas o que é muito importante as pessoas entenderem isso, porque a escolha do partido é tão importante quanto a escolha do candidato. Você está votando, você está escolhendo um projeto político. E essa cultura, ela praticamente não se disseminou no Brasil. Você fala, eu vou votar no fulano. Tá, que partido que ele é? Quase ninguém sabe. Não sei, não faço ideia que partido que é, tanto faz. Não, então, primeiro assim, precisa ver. De tal partido, o que o partido defende? É um partido mais liberal, um partido mais social-democrata? É um partido que defende privatizações ou defende estatizações? O que o partido defende em relação ao agro? O que o partido defende em relação ao meio ambiente? Tem que ter essa coesão. Os partidos políticos, eles deveriam estar defendendo algumas ideias com clareza. Então, a gente tem que cobrar isso deles. Porque você vota no Zezinho, você está elegendo o Luizinho do partido dele junto. Que é isso que você falou. Quase ninguém se elege sozinho. Você está votando numa legenda. Talvez seja por isso que a gente vai começar a ver muito mais a partir de sábado agora, né? Que começam as propagandas lá na televisão. Mas já está circulando aí na internet vários videozinhos. Então, talvez por isso que surgem vou dizer assim, aberrações como candidato aí, que é para trazer muito voto para essa legenda e eles colocarem de fato os políticos que eles querem ali, né? E apareça tanto Big Brother, tanta coisa do tipo aí, sendo candidato, que é o que eles chamam até de candidatos escadinha, alguma coisa do tipo assim, escadinha, né? Puxador de voto, tem cantor de axé, tem atriz da Globo, tem ator pornô, assim, tem de tudo que para aparecer. E as pessoas, assim, é triste, né, que apareça uma figura, eu já vi na novela, eu já vi na banda, não sei o que lá, e vota sem ter a mínima noção do que o cara de fato defende, quais são as propostas, quais são as ideias. E aí os partidos realmente apostam, não só apostam, colocam muito dinheiro, né, eles têm um fundo eleitoral na mão, então eles pegam esses puxadores de voto e apostam nas campanhas deles para puxar um monte de gente. Caciques partidários também entram nisso. Uma outra coisa, né, Tati, é o seguinte, a gente, tipo assim, desde que eu me conheço por gente, que eu acompanho eleições aí, que eu comecei a votar, ou até antes disso, que eu ouvia meu pai conversando com os amigos dele lá atrás, enfim, existia eleição, a turma ia lá, fazia a tua escolha, a vida continuava, era só reclamação, só notícia de corrupção o tempo todo. E isso vem tomando proporções. A gente, teoricamente, é de uma democracia muito jovem. Talvez o Brasil assim, ainda não tenha tanta maturidade para o voto quanto outros países aí mais antigos do que nós. Enfim, a gente com um nível de escolaridade relativamente baixo, né, para ter essa maturidade de ir lá e apertar um número e decidir quem que vai dizer muita coisa sobre o que vai afetar o nosso dia a dia. Pessoas muito mal preparadas que entram lá, e nos últimos anos isso vem se aflorando mais, a coisa vem ficando assim, mais radical, e essa eleição tende a ser uma das piores aí nesse sentido, né? Então já começou aí, já vejo pessoas já saindo de grupo do WhatsApp, briga, porque tipo assim, é muito complexo, porque assim, se eu sou do lado A ou B, né, de uma corrente ideológica, eu não vou brigar com essa pessoa se ela está decidida a votar em determinada coisa ou não, né? Mas isso tomou proporções assim que eu não sei nem te explicar, né? É muito radical. Se eu voto em A, você vai ficar bravo comigo porque você é B, e vice-versa. Como que na tua ótica isso começou, né? Você acha que a gente ainda tem chance de ser um pouquinho mais ameno nessas questões? Se daqui até o final do primeiro turno, segundo turno, você ainda acha que vai ter assim, coisinhas interessantes para a gente ver ainda em cima disso tudo? Então, Jefferson, acho que tem muito a ver com as redes sociais, porque assim, é sempre para o bem e para o mal, né? Então, as redes sociais, elas deram voz a muitas pessoas, a muitas ideias, porque antes a gente consumia uma coisa pronta que chegava pra gente, né? Era o jornal que se abria de manhã, era a televisão, você via lá William Bonner, Fátima Bernardes, e era aquilo que você consumia e acabou. Então, as redes sociais deram voz a uma multiplicidade de ideias, o que é muito bom,
Mas, ao mesmo tempo, as redes, elas funcionam, né? Elas têm toda uma inteligência por trás para funcionar com base em algoritmos. E os algoritmos, eles vão sempre procurar te mostrar aquilo que você gosta de ver. E ideias com que você concorda. Porque senão você vai olhar e falar, nossa, não quero mais ver isso. Então, tanto o YouTube, o Instagram, eles vão te mostrando coisas e pessoas que têm um perfil parecido com você. Isso vai criando uma bolha. Então, você vai achando que o mundo é aquilo, que a verdade é só aquilo que está dentro daquela bolha. Verdade. E vai te mostrando aquelas pessoas, aqueles influenciadores que você concorda, os políticos que você concorda. E tem outro lado, então a gente tem que buscar, por mais difícil que seja, eu concordo que às vezes eu passo muita raiva, porque eu procuro seguir pessoas que eu discordo, e eu fico me controlando às vezes para não ficar depois discutindo lá, eu não concordo com isso, né? Mas é importante a gente ouvir e a gente, principalmente assim, pessoas mais moderadas, talvez, que enxergam um pouquinho de cada lado, para você tentar fugir dessa bolha, furar essa bolha. Porque senão acontece o que você está falando. Chega uma hora que você não... Eu conheço pais que brigaram com os filhos, que não deixam mais ver o avô, ver o neto, por causa do político. É muito triste isso. Né? Não era para ser assim. Exatamente, né? E você falou aí das redes sociais, né? Hoje nós estamos gravando aqui no dia 24 de agosto, né? Uma quarta-feira à tarde. Esse episódio vai no ar daqui uns dias e... Hoje, por coincidência ou não, saiu aí as notícias de alguns grandes empresários brasileiros aí que estão sendo investigados pela Polícia Federal e tiveram até as contas das redes sociais deles bloqueadas por conta de uma decisão de um juiz do STF, né? E eu acho que um pouco disso também, né, tá? Tipo, óbvio que existem interesses muito maiores por trás disso tudo, mas, pô, porque o cara tá se manifestando a favor de A ou B, você vai lá e simplesmente bloqueia o cara, ele não pode dar voz, ou pessoas que têm milhões de seguidores aí, que ele pode influenciar para o bem ou para o mal, uma galera, mas enfim, cada um é dono de si e se informe e decida se aquilo ali é bom ou ruim para a tua vida, né? O teu ato do voto, o peso que isso vai ter como um todo, mas calar, tirar a voz dessas pessoas, eu acho que aí já passou a linha, né? Já cruzou a linha ali, não faz muito sentido mais, né? Não, total. Eu acho muito assustador, assim, de verdade. Eu, assim, de toda a minha memória do período, você também já é da pós-redemocratização, a gente não tem uma memória de um cerceamento de liberdade de expressão como está acontecendo agora, nenhum, em toda a nossa vida. As pessoas começaram até a sentir ter medo de falar certas coisas em grupo, sabe? Assim, quando você está comentando, e opa, melhor não falar isso aqui, porque você pode estar sendo vigiado, tá falando mal do Alexandre de Moraes, então... É o começo de um sistema ditatorial, isso aqui. A gente sabe como começa e não sabe como termina. Então, é extremamente perigoso, como você falou, a operação da Polícia Federal, por causa de pessoas que estão dizendo coisas privadamente num grupo de WhatsApp, né? Estão dizendo, falar mal do político, prefiro o golpe do que o PT. É a opinião dele, ele não está planejando, pessoal, vamos invadir, sabe assim? Então, ele tem direito a falar, as pessoas têm o direito a dar suas opiniões, isso não é um crime, isso não justifica em hipótese alguma o que está acontecendo por parte do STF. Fechamento de conta, o Luciano Hang tem 5,2 milhões de seguidores e teve sua conta do Instagram derrubada, ele, assim, estão censurando, calando ele, é muito preocupante isso. E o mais preocupante ainda, quer dizer, tão preocupante quanto, eu vi muita gente comemorar. Pessoas Sim. de bem, falando assim, o velho da van se ferrou. Gente, assim, não é o ponto, você pode não gostar dele, pode detestar o cara, não concordar com nada que ele fala. Mas como dizia o filósofo Voltaire, eu posso discordar de você, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. E a gente tem que sempre defender isso. Ao mesmo tempo, se tiver alguém super de esquerda falando... Aliás, isso acontece o tempo todo. Tem partido que defende comunismo. O comunismo ele é baseado no autoritarismo. Sim. Ele não existe com uma liberdade. E aí tudo bem. Agora, o outro lado, né, falar, enfim, as bobagens que quiser, vai em cana, né, vai ter a casa invadida. É muito assustador, realmente. Tati, me veio uma
um ponto aqui à cabeça agora é o seguinte. Eu já mandei alguns e-mails para políticos e nunca recebi retorno de nenhum, né? Então eu entro lá no site, lá vejo o endereço eletrônico dele, mando um e-mail questionando alguma coisa e zero retorno disso daí. Esse pessoal, eles têm a obrigação de retornar à população, que no final, ao final de contas pagam por eles estar ali? Tipo, esses canais de comunicação que tem de forma oficial são efetivos ou é só para, como diz, para inglês ver? Bom, primeiro, parabéns, Jefferson, pelo exemplo. Acho que se mais pessoas agissem como você age, eles vão começar a ficar cada vez mais preocupados, né? Porque nós somos os clientes, eles têm que agradar, né? Nós somos os eleitores que colocam eles lá. Então, é importante isso que você está fazendo, de mandar e-mail, talvez também nas redes sociais, colocar lá, porque as pessoas conseguem ver o que você está escrevendo. E às vezes, quando tem uma reclamação, né, vem aquele em massa, muita gente pedindo a mesma coisa, ou protestando sobre alguma coisa que eles estão aprovando, pautando no Congresso, dá até mais voz do que o e-mail, mas todos os canais que você achar necessário, manda. Eles deveriam, sem dúvida, te responder. Talvez, se não respondam, não merecem seu voto novamente, na minha opinião. Eles têm obrigação de fazer isso. Mas a gente vê que às vezes eles não respondem, mas eles leem, eles sabem. E quando começa a vir muito e-mail com a mesma coisa, a gente é capaz de virar voto, de virar questões importantes no Congresso. Então, continua pressionando, né, acompanhando seus parlamentares. Isso aí é super, super importante. Tá, é o seguinte, né? Porque tem muita coisa que provavelmente vocês fazem no ranking dos políticos que nem todo mundo sabe, né? Tipo, às vezes não se atenta às postagens, mas eu sei que vocês têm uma atuação com, tipo assim, uma espécie de um lobby em Brasília. Como que é isso daí? Esse é um ponto que a maioria das pessoas que acompanham pelas redes sociais não enxergam tanto, porque é um outro lado do ranking dos políticos, é um outro trabalho. A gente tem um trabalho nas redes sociais de comunicar com o público, né, sobre os políticos, sobre o que está acontecendo, tudo, mas tem todo um trabalho de corpo a corpo que é feito lá dentro do Congresso Nacional. Então, a gente tem algumas pautas que a gente elenca como fundamentais, por exemplo, foi o marco do saneamento, que era um passo super importante para conseguir levar água tratada, né, rede de esgoto para mais de 100 milhões de brasileiros que hoje não têm água. Então, a gente fez um trabalho forte indo aos gabinetes, né, explicando a importância, falando da pontuação dos políticos. Isso aqui vai dar 30 pontos no ranking dos políticos, então é um lobby, um motivo a mais para os parlamentares levarem em consideração na hora de definir o voto deles. E tem dado muito resultado. E é interessante que a população, né, começou o ranking está crescendo muito, né, nos últimos anos, tal. Então a população começou a cobrar cada vez mais. Teve um deputado do Maranhão que contactou a gente, porque ele foi, na última eleição, ele foi dar foi fazer campanha ali numa cidade, começou a falar as promessas dele, e daí um cara levantou a mão e falou assim: ô deputado, tô vendo aqui que você tá mal colocado no ranking dos políticos, e eu queria saber por quê. Daí o cara ficou branco, mandou o assistente ligar pra gente, falou: olha, o que a gente tá fazendo de errado, tal. Então eles começaram a perguntar pra gente como que ele pode melhorar no ranking, porque os caras querem estar bem com os eleitores, né? Ele tava com nota super baixa. Então, isso a gente chama de orientação de voto. A gente começa a falar: olha, você precisa votar bem, né? Votar bem é isso aqui. Então, é um trabalho muito importante também ali, meio que de bastidores. Ainda bem que existem pessoas igual vocês que se dispõem a usar do teu tempo, vamos dizer, para lutar em prol de todo mundo, né? Porque assim, toda vez que a gente falou aqui, pincelou, tipo assim, toda vez que a gente fala de política, já cria aquela agonia, né? Vou me misturar com esse pessoal aí, né? E se já tá na política porque não presta, piriparará. Só que é o seguinte, né? Outro dia eu tava em Brasília, né? Isso daí já é uma piada, entre aspas, que eles fazem. Fala assim: não, Brasília não tem corrupto. Quem manda corrupto para lá somos nós, que não moram em Brasília. Daí eles não pedem para esse pessoal para lá. Então, assim, se a gente não entender, não gostar do política, com certo grau de inteligência, vamos dizer, a gente vai ficar nessa até quando? Né? Tipo, querer que o A ou o B decidam por nós. Você contou a história aí do assalto, uma bizarrice dessa, né? Tantas outras coisas que acontecem Brasil afora aí, que se a gente for ficar falando aqui, vai no episódio de umas 5 horas, mas enfim,
né? Eu acho que o tema, ele não deve criar essa antipatia por parte da população, né? Eles têm que pensar, têm que estudar. Existem várias ferramentas hoje para, de fato, conseguir acompanhar a performance, o ranking dos políticos estão aí, né? Existe, Tata, alguma forma, assim, se alguém quiser ajudar vocês, seja com dinheiro, seja com algum tipo de apoio, como que faz? Então, tem sim, tem o Apoia-se, que está no site do Rankings Políticos, que é políticos.org.br. Então, lá tem uma vaquinha, tem bastante gente que contribui com qualquer quantia que seja, para você se sentir parte daquele projeto, né? Então, é muito bacana. E também divulgando, assim, acho que é uma das principais contribuições, divulga, sabe, compartilha ali nos seus stories, manda em grupo de WhatsApp. A gente tem muito conteúdo, então não é só o ranqueamento dos políticos, mas a gente é um produtor de conteúdo. A gente quer, de certa forma, ser um educador, por bom sentido, né, de como funciona a política, o que as pessoas precisam saber, o que precisa se atentar. E do que você estava falando, né, sobre a política, você pode não gostar da política, mas a política sempre vai gostar de você, ela vai sempre influenciar a sua vida. E a pior coisa que uma pessoa pode fazer é falar assim, nenhum político presta. Sim. Porque quando a pessoa fala isso, é exatamente o que os piores elementos que estão no Congresso, os mais, assim, traiçoeiros lá, querem que você faça, querem que você nivele todo mundo por baixo. Primeiro, porque você, ao falar que ninguém presta, você está desestimulando pessoas boas a entrarem. E tem muita pessoa boa entrando, muita pessoa com muita garra, com muita vontade de mudar as coisas. E você fala, bom, é emprestável, você vai entrar na política, você já vai se corromper. Né? Todas as profissões querem pessoas boas. E a política, que é tão importante, a gente vai desestimular pessoas a entrarem? Pelo contrário, a gente tem que falar, olha, amigo, eu sei que é muito difícil, mas dou maior fé, vou te ajudar, vou te apoiar. Apoiar candidatos é muito legal. Então, uma vez que você conheça alguém e você fala assim, pô, esse cara merece, vai com ele, junta grupo de amigos, vai panfletar. Eu já fiz isso muito, com muita gente. Vai pra rua panfletar, fala com todo mundo, ajuda a eleger pessoas boas e ajudar realmente a distinguir bons elementos e maus elementos, porque senão quem ganha vão ser sempre os ruins, né? Exatamente. Tati, fala pro pessoal, se eles quiserem seguir vocês, o teu perfil, o perfil do Ranking dos Políticos, qual que é o @, que eles buscam lá no Instagram, Facebook, YouTube? Vamos lá, o meu pessoal é @TatiPoroger no Instagram, e tem no Facebook também Tatiana Poroger, mas eu atingi um limite lá, eu não consigo mais aceitar ninguém, infelizmente, eu preciso transformar em perfil. E do Ranking dos Políticos tem todas as páginas em todas as redes sociais, que é Ranking dos Políticos, né? @Ranking dos Políticos no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, acompanha lá e ajude a divulgar, por favor. Vamos fazer isso junto. É a luta nossa, a gente sempre fala isso, não é uma luta minha, é a luta de todos nós. Legal, e assim, só para concluir aqui, essa semana, por coincidência, conversando com o pessoal que também trabalha com internet, eles falaram assim, Jefferson, procure não ficar postando nada sobre política, isso, aquilo. Eu não fico postando, assim, dessas bizarrices, né? Eu posto coisa que faz sentido, né? E agora, mesmo antes da gente gravar, eu compartilhei até nos meus stories uma postagens que vocês fizeram. Eu acho que, assim, eu tenho uma rede de seguidores pequena, né? Mas sempre que mais um souber, isso daí vai criando corpo, né? As pessoas vão entendendo, vão, assim, pelo menos refletindo de uma forma mais inteligente, acaba que no final das contas é bom para todo mundo, né? E agradecer você, Tati, por ter aceito aqui a vir falar com o canal do Agro, né? Falando sobre fertilizantes, mas já há dias que eu venho falando com o pessoal que faz o podcast, que eu acho importante a gente trazer, e não era que um sentido de polemizar nada, muito mais do que já está, e sem esclarecer, né? As pessoas saberem como buscar informação, enfim, trazer uma mensagem positiva sobre a política. Eu acho que você fez isso muito bem, fica o agradecimento aqui. Se precisar de alguma coisa da Iagro, do Jefferson, a gente está de portas abertas aqui para vocês. Muito obrigada, Jefferson, foi um prazer. Agora eu preciso assistir os outros podcasts para aprender um pouquinho mais sobre o agro também, né? É um tema super importante para o país, então preciso aprender também com vocês.
Que, aliás, é o grande Beleza. motor da economia, né? Então, nós brasileiros temos que ser gratos ao setor de agro. Legal. Pessoal, para a gente encerrar aqui o nosso episódio, né, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, vocês vão lá no @iagro.brasil, o Iagro é sempre com Y. Acessem o nosso site, o iagro.com.br, e façam o seu cadastro, né? Então, toda segunda-feira vocês podem receber de forma gratuita, através do seu e-mail, um relatório de mercado de fertilizantes produzido pela CRU, uma importante revista de mercado. E quem é comprador ou vendedor de fertilizantes podem fazer suas ofertas ou bids na plataforma, dando negócio. A negociação ocorre de forma simples. O Gabi, que é o nosso homem por trás da Iagro, está lá para dar todo o suporte que vocês precisarem. E é isso, um grande abraço a todos.